Meus amigos, o Supremo suspendeu as investigações e o processo federal que criou o mal-estar entre o presidente Renan Calheiros e os magistrados brasileiros. A decisão foi do ministro Teori Zavascki, que decidiu a favor da argumentação apresentada pelos advogados do Senado, propagada nos discursos do senador Renan, e que deve considerar aí a usurpação de poder um dos pontos principais da discórdia instalada. Olha, depois não adianta reclamar de impunibilidade, né? As pessoas saírem impunes de acusações feitas aí pelo MP. Por quê? Porque o exagero leva à nulidade. Então vamos tomar cuidado. A população depois não vai falar que o camarada saiu impune porque é influente. Não. Muita gente desse processo, inclusive Lava Jato, vai sair sem condenação no futuro, ou vai ter a pena anulada, ou considerada nula, por excessos praticados. Escrevam isso que eu estou falando hoje. Mas para decidir a favor do Senado, não foi exigido muito juridiquês, não. Bastou relembrar o velho ditado popular que diz: cada qual é cada qual. E a conhecidíssima e popular frase que ensina que cada macaco deve ficar no seu galho. O juiz de primeiro grau, que autorizou a prisão dos policiais do Senado, supostamente teria usurpado os poderes estabelecidos e invadido área de competência que não podia e não devia. Mesmo assim, ignorou a lei e o Supremo, em decisão monocrática, reconheceu a irregularidade. É óbvio que isso vai passar pelo plenário e pode até cair. Evidente, porque outros aspectos entrarão em discussão. As decisões do Supremo, algumas vezes, levam esta pecha política acima da lei até, como foi o caso da desaposentação. Diga-se de passagem, é a minha opinião. Lamento muito discordar e participar da opinião da minoria lá dos ministros. Evidentemente, a questão, essa do Senado, deverá ser avaliada pelo Pleno, porém, a partir dessa decisão, ficam suspensos o processo e as investigações em curso. De certa forma, a decisão restaura a harmonia entre os poderes constitucionalmente estabelecidos, mas deixa marcas irrecuperáveis entre as autoridades que se manifestaram em meio ao clima de hostilidade. Alguns magistrados registraram uma queixa e a protocolizaram lá no Senado. A reclamação foi formal e direcionada à Comissão de Ética para que investigue se houve quebra de decoro praticada pelo presidente da Casa ao proferir um insulto ao juiz de primeiro grau, ao chamá-lo de juizeco. Estranhamente, magistrados ficaram ofendidos. Juiz não pode ficar ofendido com qualquer bobagem, né, meus amigos? O juiz tem que ser uma pessoa absolutamente sacerdotal. Deixa eu continuar meu texto aqui. Estranhamente, os magistrados ficaram ofendidos com a agressão do parlamentar, haja vista que qualquer estudante, ao estudar lá, logo acho que no segundo semestre, nem sei que semestre, ao estudar jurisdição e competência, matéria, eu marquei aqui, dos primeiros semestres do curso, sabem muito bem que há limites para a ação do magistrado. O magistrado não está acima da lei, pelo contrário, ele é limitado pela lei. Eu costumo dizer que, como advogado, eu sou um homem livre. O juiz não. O juiz é um homem que está encarcerado no seu gabinete e limitado com a camisa de força da lei.
O velho preceito de que o magistrado só deve falar nos autos foi superado pela excessiva exposição midiática que os promove como justiceiros que devem prender, julgar e condenar. Há exceções? Há exceções. Infelizmente são exceções hoje. Infelizmente. Mas há ilustres e honrosas exceções. O magistrado deve ser, vou repetir, o sacerdote, o indivíduo incorruptível, sensato, equilibrado, isento, cuja palavra final, a sentença, seja repleta de bom senso e permita que a lei seja aplicada, melhor, de forma a preservar as garantias fundamentais que regem os direitos mais elementares dos indivíduos. Juiz só fala na sentença. Após protocolizar o pedido direcionado à Comissão de Ética, em entrevista a um veículo de comunicação nacional, um dos magistrados, que se considerou também ofendido, frisou que a ofensa praticada contra o colega era injusta, haja vista, e aí eu fiquei estarrecido com essa afirmação, haja vista que ele somente dera cumprimento ao pedido do promotor de justiça, ao pedido do procurador, ao pedido do Ministério Público. Destacou que o pedido não era do juiz, mas do procurador, e ele somente dera cumprimento. Ora, isso não o isenta de responsabilidade. Meu Deus, vamos parar com esse negócio. Haja vista que deveria ter percebido que esse cumprimento, esse mandado de busca e apreensão, somado à prisão dos policiais do Senado, ele não era de sua competência. O juiz conhece a lei, é o que supomos. O Supremo corrigiu em tempo o problema gerado pela decisão. A moral da história continua sendo a mesma. A lei deve ser cumprida, sem elasticidade subjetiva e passional, que muitos operadores do direito passam a imprimir a ela. A justiça não pode retroceder, deve avançar, mas sempre numa jornada dirigida pelas normas e pela segurança jurídica, base de toda a democracia que pretende ou se entende absolutamente sólida, confiável e que valorize a cidadania e, principalmente, o Estado de Direito. Palavra de honra.